Olá, irmãos. Olá, espero que todos estejam bem. A gente está feliz por poder contribuir, mais um dia com uma reflexão. E hoje a gente gostaria de se aproximar mais de como acontece, nos nossos domingos de manhã, de acordo com a nossa liturgia, que seria compartilhar uma canção, compartilhar uma oração, uma reflexão. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 57, versículo 7. Diz assim: Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei ao Senhor entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém? E a gente gostaria de poder cantar junto com vocês uma canção e que o Senhor venha falar aos nossos corações, através desse vídeo. E eu te convido a se concentrar nesta manhã e declarar a grandeza do nosso Deus. Amém? Amém. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra, és exaltado acima de tudo, acima de tudo. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra, és exaltado acima de tudo, acima de tudo. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra, és exaltado acima de tudo, acima de tudo. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra, és exaltado acima de tudo, acima de tudo. Eu te exalto, eu te
Senhor. Obrigada por esta manhã, obrigada pela tua bondade, pela tua graça, Pai, que se estende sobre nós mais um dia. Desejamos a tua presença, amamos a tua verdade, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar essa manhã um pouquinho mais sobre quem você é, Pai. Te damos graça por essa oportunidade de estarmos, Pai, reunidos de alguma forma para glorificar o nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que Deus colocou no meu coração nos últimos dias. A gente tem gravado de casa, então qualquer barulho externo aí eu peço que os irmãos considerem. Nós não temos dúvidas que nos últimos dias a gente tem vivenciado, vivido dias difíceis, dias desafiadores para nós. Mas algo que eu me lembro durante estes dias é que durante todo o Antigo Testamento, o Senhor ele sempre de alguma forma comunicou com o povo através do contexto. A gente lê no Antigo Testamento diversas vezes o povo de Israel, o povo de Judá se perde o contexto social, eles passam por calamidades, passam por dificuldades e eles se voltam ao Senhor e o Senhor, em sua misericórdia, em sua bondade, aparece, se revela de alguma maneira a eles, e isso aconteceu por diversas vezes. Uma delas está no livro de 2 Crônicas, do capítulo de número 15, e ele conta a história do rei Asa. E a Bíblia diz que o povo ali vivia dias de calamidade, dias de dificuldade, e naquela ocasião surgiu um profeta do Senhor e trouxe uma palavra da parte de Deus, que dizia que se o povo voltasse o seu coração para buscar ao Senhor, o Senhor permitiria ser encontrado pelo povo. Então, a partir dessa palavra, o rei determinou no seu coração e convocou o povo a buscar ao Senhor como comunidade, como coletividade, e a Bíblia diz que eles se dispuseram de todo o coração a buscar ao Senhor, a ponto de que quem não buscasse o Senhor deveria ser morto. E em resposta ao clamor, em resposta àquela busca, o Senhor se revela a eles conforme a palavra do profeta, e aquele povo vive ali um avivamento muito especial. E trazendo essa história, eu não estou querendo dizer que o contexto que nós vivemos hoje de dificuldade é o Senhor afligindo a gente de alguma maneira para a gente correr para Ele. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu penso, o que eu carrego no meu coração é que o Senhor ele é soberano. Não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que toda autoridade ela é estabelecida por Deus, ou seja, tudo respeita a autoridade de Deus, tudo respeita a soberania dele. E de alguma forma ele consegue comunicar conosco por meio do ambiente, por meio da situação que vivemos. O C.S. Lewis dizia que o sofrimento é um megafone de Deus gritando ao mundo surdo. Então esse tempo, eu creio que é tempo de voltarmos aos nossos fundamentos, como aquele povo fez. Voltar àquilo que é mais importante, aquilo que é essencial a nós. E o que é de mais importante para nós? O que é essencial para nós? O que é fundamento para nós? A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 15, se você está com a tua palavra aí, peço que você abra o capítulo 15, versículo 28 e 29, diz o seguinte: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse tipo de amor, que é o amor trazido nesse primeiro e mais importante mandamento, é um amor que extravasa um amor meramente sentimental ou afetivo. É algo maior. É um tipo de amor que ganha força, que ganha corpo na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa forma de decidir, de viver, de agir. A palavra diz no capítulo 14 do livro de João, o versículo 21, que quem ama, que quem tem os mandamentos do Senhor e lhes obedece, é esse que o ama. Ou seja, mais eloquente do que as minhas palavras são as minhas atitudes. Deus, ele não avalia o meu amor por ele a partir daquilo que eu digo, mas a partir do quanto eu obedeço os mandamentos dele. E a palavra de João, ela continua dizendo: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A palavra de amor ao Senhor em obediência, ela também traz uma recompensa, uma promessa. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, o Senhor se revelará a eles. E quando eu penso em amar ao Senhor e nos mandamentos, eu me lembro daquela história daquele jovem rico, que ele chegou diante de Jesus e questionou: Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor respondeu a ele: cumpra os mandamentos. E a resposta dele foi: Senhor, desde a minha adolescência eu tenho cumprido os mandamentos. O que mais eu devo fazer? Então o Senhor vira para ele, olha nos olhos dele e diz: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres o dinheiro, depois vem e siga-me. A Bíblia diz que aquele jovem rico olhou para o Senhor, se entristeceu, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, na mente, na cabeça do jovem rico, ele amava ao Senhor e ele cumpria os mandamentos. Mas o Senhor vira um espelho para ele e mostra que, na verdade, ele amava mais as riquezas do que o Senhor. Então, o primeiro mandamento ele não cumpria. E muitas vezes a nossa impressão acerca de nós mesmos é de que nós cumprimos os mandamentos. Somos dizimistas, ajudamos ao próximo, nós cumprimos. Mas o que será que o Senhor tem a dizer ao nosso respeito? Será que Ele tem algo a dizer, algo a pedir de nós que nós não daríamos? Será que tem algo que Ele poderia pedir e a gente teria que abaixar a cabeça, se entristecer e ir embora, como fez aquele jovem rico? O desejo do meu coração é que nós obedeçamos ao Senhor, de fato, os seus mandamentos. Então eu parei e refleti: o que é que será que nos falta para obedecer ao Senhor, para viver essa vida em obediência a Ele? E a resposta que eu encontrei é que muitas vezes nos falta fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos e o fundamento das coisas que esperamos. Só que nós hoje em dia somos viciados naquilo que se pode ver, naquilo que se pode pegar, que se pode sentir. Mas a Bíblia diz que as coisas que são visíveis foram feitas por meio de coisas invisíveis. E por que eu acho que eu cheguei a essa conclusão que nos falta fé? Fé, hoje em dia, se tornou uma palavra até pejorativa para nós, porque a gente sempre vincula fé a alcançar algo de Deus, fé para ser vitorioso, fé para conquistar algo. Mas no capítulo de Hebreus, o capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, a palavra diz que pela fé eles obedeceram ao Senhor, pela fé eles sofreram pelo Senhor. A Bíblia diz que pela fé Abraão saiu da sua casa, da sua terra, porque ele considerou que o Senhor estava dizendo a verdade acerca de coisas que ele não podia ver. Ou seja, a fé é o combustível para materializar a nossa obediência ao Senhor.
Sem fé não tem como obedecer a Deus, porque é preciso ter fé primeiro que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma arca a custo do bem-estar da tua família, a custo do seu bem-estar, mesmo sem nunca ter visto chuva, porque ele considerou que o Senhor estava dizendo a verdade e que viria chuva dos céus. Então nós precisamos de fé para obedecer ao Senhor. Nós precisamos desse combustível que materializa a nossa obediência ao Senhor. Se nós amamos de fato ao Senhor, nós devemos desenvolver a nossa fé. E uma boa notícia é, a Bíblia diz que aquele que não tem fé deve pedir ao Senhor, e Ele nos dará. A fé, ela vem de Deus para nós. Sem fé é impossível agradá-lo. Nós precisamos ter fé nas palavras que o Senhor liberou ao nosso respeito. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, nós às vezes entramos numa confusão tão grande que nós consideramos que a igreja é aquilo que se pode ver, aquilo que se pode pegar. Por isso que muitas vezes desacreditamos de algumas coisas. Mas pela fé, a igreja é a noiva de Cristo. Ela é o corpo do Senhor. E isso só pode ser enxergado pelos olhos da fé. E existe uma palavra sobre a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja do Senhor. Existe uma palavra liberada do Senhor para os últimos dias. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Então a gente só se move nessas palavras, a gente só acredita de fato no que Deus nos pede e se move de acordo com aquilo que Ele pede quando nós temos fé para acreditar que aquele que prometeu é muito maior do que as circunstâncias, que muitas vezes dizem o contrário. Nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos cultivar a nossa fé. Na passagem que eu comentei no início a respeito do reinado de Asa, diz que o povo decidiu de um coração buscar o Senhor. E hoje, como igreja, nós devemos também nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração e buscá-lo com fé, porque há uma promessa sobre as nossas vidas, há uma promessa sobre a igreja do Senhor, e o Senhor que prometeu, Ele é fiel e vai cumprir a sua promessa. Os nossos fundamentos de amor ao Senhor, o nosso fundamento de fé ao Senhor, ele por consequência nos empurra para o nosso destino. E o que eu quero dizer com isso? A palavra de Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, diz o seguinte, abra lá no livro de Hebreus 11, o versículo é o 13 ao 16. Lá diz assim, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A palavra diz que esses homens de fé, Deus não se envergonha de dizer que é o Deus deles. E por qual motivo? Porque eles criam e acreditavam numa pátria superior. O amor desses homens, a fé desses homens, o desejo pelo Senhor, pelas coisas invisíveis, pelas coisas do alto era tão grande, tão intenso, que eles viveram aqui nessa terra com uma mentalidade, com um coração voltado para as coisas do alto. E por isso eles foram capacitados a tirar força da fraqueza. Os momentos de dificuldade para esses homens, para os homens da fé, homens como Abraão, homens como Jeú, homens como Noé, como Moisés, eram homens que tiravam força da fraqueza,
porque eles não enxergavam a vida na terra como o fim das coisas. Eles tinham uma perspectiva de eternidade sobre tudo. E quando você encara a vida na terra a partir de uma perspectiva de eternidade, você sabe que aqui não é o fim, você sabe que você não é daqui. E esses homens foram capazes de viver na terra como se não fossem da terra. Eles estavam com a mente tão voltada para as coisas celestiais, para as coisas do alto, que eles conseguiram antecipar uma realidade, ser um testemunho de homens dos quais esse mundo não era digno. Então eu creio que relembrar os fundamentos, o amor ao Senhor e a fé nos empurra para este lugar de destino, nos empurra para pensar na volta de Yeshua, nos empurra para pensar no final dos tempos, na consumação dos tempos, onde não será preciso nem lua, nem sol, porque o Senhor nos iluminará. A Bíblia diz que Ele será, a glória dEle vai nos iluminar. A palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro que nós devemos viver de maneira a esperar e apressar o dia do Senhor. E o que é esperar e apressar o dia do Senhor? Eu queria propor uma reflexão. Nesses dias de quarentena, vamos supor que nós pedimos um livro pelos correios. Um livro do C.S. Lewis, um livro novo. E a gente quer muito que ele chegue porque a gente quer ler, quer descobrir o que está ali. E aí a gente está em casa e quando alguém bate no portão, nosso coração acelera, a gente desce correndo, abre a porta. Para quê? Para ver se o livro chegou. Por quê? Porque a gente tem esperado por ele. Assim deve ser a nossa postura como igreja do Senhor, como noiva do Senhor. Sabe por quê? Porque a plenitude, ela habita em Jesus. A palavra de Deus fala no livro de Colossenses que aprove ao Senhor que nele habitasse toda a plenitude. Nós já vivemos sim um nível do reino de Deus aqui. Nós já vivemos sim a manifestação do reino de alguma maneira aqui na terra. Mas nós só seremos plenos de fato, satisfeitos, quando a gente estiver face a face com Ele. Certa vez eu li que Jesus ele é uma fonte que mata a sede e que volta a dar sede. Porque quando a gente corre para Ele e Ele satisfaz a nossa alma e a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais da presença dEle em nós. Ele é uma fonte que mata a nossa sede e que volta a dar sede em nós. Até o dia que Ele matará a nossa sede de uma vez por todas. E isso é esperar. E quando a Bíblia diz em apressar a vinda do Senhor, o que seria apressar a vinda dEle? Alguns dos irmãos sabem, eu e a Lídia, a gente estava com o casamento marcado para hoje, inclusive. E por conta dessa pandemia, por conta de tudo que aconteceu, a gente não conseguiu casar ainda. Mas uma coisa que a gente aprendeu foi que quando a gente marcou a data do casamento, a gente começou a se movimentar para aquele dia chegar. Corremos atrás de fornecedor, corremos atrás de um lugar, corremos atrás dos móveis de uma casa. Ou seja, tudo que cabia a nós fazer para que aquele dia chegasse, nós fizemos. E isso é apressar o dia. E é isso que a gente deve fazer como igreja, para apressar o dia do Senhor. Eu sei que a Bíblia diz que só o Pai sabe a data da volta do Filho, nem o Filho mesmo sabe. Mas a mesma Bíblia diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor. Ou seja, tudo que nos cabe como igreja, nós devemos empenhar para que o Senhor venha. Nós devemos nos entregar completamente ao reino dEle, nós devemos entregar completamente o nosso coração a Ele, para que esse dia venha. E a Bíblia fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Então, irmãos, os nossos fundamentos de amor e de fé ao Senhor nos empurram para um destino de glória com Ele. E esse é o desejo do meu coração, que o meu coração, o seu coração sejam aquecidos para amar ao Senhor com inteireza, para amar o Senhor a ponto de que a nossa agenda seja impactada por Ele, a ponto de que as nossas atitudes sejam para a glória dEle, porque a Bíblia diz, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que a gente chegue neste lugar e então o Senhor se revelará a nós de maneira especial. Te convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orarmos juntos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra que é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor que coloque em nossos corações mais amor pelo Senhor, mais desejo pelo Senhor, Pai. Para que a gente volte aos fundamentos da nossa fé, aos fundamentos do nosso relacionamento contigo e para que o nosso coração esteja disposto a ouvir e obedecer ao Senhor, Pai. E essa obediência vai nos levar a clamar, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso destino é estar eternamente com o Senhor, Pai. Nos leva para esse lugar de obediência, nos leva a este lugar de devoção, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Isso é o que nós te pedimos, Senhor. No nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. É aqui, ó. Tá com a capotagem no cara errado. Tá bom que eu vi agora. Porque a outra tá num tom e depois ele muda o tom. Posso ouvir tua voz que acalma esse meu som que chama. Sinto uma saudade do meu lar.
desejo por tudo que é do céu. Até mais, irmãos. Um excelente domingo para vocês. Beijo.